Bom dia, fipianos e fipianas. Bom dia, professora Suzana Veiga. Bom dia, ao professor Leandro, professor Jorge Miquiles, toda a coordenação da FIP. Espero que todos estejam bem neste momento adverso que estamos atravessando, né? Estamos aí para mais uma atividade desafiadora, estar de frente de câmeras, né? Novamente. Não é uma tarefa fácil, mas nós vamos se adaptando, né? Como o Marco Bloch falou, né? O homem é filho do seu tempo. Então a gente vai se tornando filho desse tempo tão adverso que nós estamos passando. A minha parte, né, durante esse trabalho, essa atividade proposta pela professora Suzana, foi falar sobre a expressão artística, sobre a música erudita em Pernambuco, né? E de antemão, a princípio, nós gostaríamos de fazer uma pergunta, né? O que seria essa música erudita? Qual é a diferença da música erudita, da música clássica, né, que são sinônimos, têm o mesmo significado, para a música popular, né? Qual é essa diferença? Então, logo, a gente, sabendo essa diferença, sabendo distinguir uma da outra, a gente tem uma ideia, quando a gente ouvir, quando a gente tiver a oportunidade de estar em um evento que toque uma música ou outra, a gente vai saber um pouco distinguir a música clássica, a música erudita da música popular. A música, ela, para ser uma música erudita, ela obedece um conjunto de normas, né, de elementos que é o formador dessa conjuntura, né, através da partitura, né? Quem não conhece uma partitura aqui? Né? Temos um pentagrama, que são aquelas 5 linhas e justapostas, uma em cima da outra, e nesse pentagrama, né, é escrito as simbologias musicais, né? E é nesse conjunto, obedecendo os elementos primordiais da música, que é a altura, a duração, o timbre e a intensidade, é que é produzida, é composta essa música erudita, né? A música clássica, a música popular, ela pode ser também uma música erudita, pode, desde que ela atinja também esses parâmetros aí, certo? Então, a pessoa que lê a partitura, que tem recursos, né, para ler e escrever a partitura, ela é um erudito, né? É algo que não é prolixo, porque o treino vai fazendo com que a prática, né, a vivência, vai fazendo com que você se habitue com aquilo, mas nesse contexto que nós estamos falando de música erudita, né, o erudito seria aquele ser humano que é capaz de ler e escrever a partitura, né? O compositor erudito é aquele que goza desses recursos da escrita para ativar sua criação musical, ou seja, sua ideia na mente, ele ativa através dos seus recursos musicais, através das simbologias musicais, e aí ele consegue atingir o seu objetivo, né? Chegar à sua ideia musical. A música popular é uma música já feita sem essa preocupação, sem esse contexto métrico, sem essa preocupação da intensidade, do timbre. Ela não obedece mais, não tanto essas normas aí. Então, essa é um pouco da diferenciação do popular para a música clássica. Pois bem, essa música erudita, essa música clássica, aqui no Brasil, ela é uma herança que nós temos da Igreja Católica, é uma herança eclesiástica, né? Os monges, os padres que aqui vieram, né, transpuseram essa música de Portugal para cá, que colocou, né, vamos dizer assim, esse tempero, né, nessa música erudita. Por quê? Por que eu falo tempero? Porque a gente não pode dizer apenas que a música erudita
tinha, no meu pouco conhecimento que eu tenho, ínfimo, de historiador, que só tinha música aqui depois que os portugueses chegaram, né? E aí não era assim, né? Os nativos aqui já existentes, mais de 1000 povos nativos, e esses povos também produziam músicas ao longo do tempo. Ao longo de 500, nós temos o quê? 500 anos de documentação escrita, mas para trás do Brasil, essa ideia do Brasil já era existente. Então, os portugueses, quando chegaram aqui, né, e vale salientar aqui, o padre João Aspicueta Naval, ele foi o pioneiro no ensino da música do Brasil, que começou a produzir, né, músicas através da sua musicalidade que ele herdou, que ele construiu, né, na igreja, no meio do seu meio, nos monges, nos mosteiros, na igreja católica onde ele estava. E ao chegar no Brasil, ele introduz toda essa musicalidade com o pensamento dos pequenos, os nativos daqui, né, os curumis, né? Então, é todo nesse contexto que é formado, que é criado. Mas, enfim, essa música erudita é uma herança que vem através da igreja, essa música sacra, né? E mais na frente, com o passar do tempo, essa tradição, né, dessa música sacra, ela vai também para a música popular, né? Ela não se restringe apenas a esse ambiente fechado da igreja. Ela sai das fronteiras da igreja e passa também para o povo, né? Vale salientar aqui, quando eu falei o tempero da igreja, vale salientar aqui o tempero também dos povos africanos que aqui tiveram, né? Vários povos africanos que aqui tiveram contribuíram para a formação também desta música brasileira, né? Sobretudo os instrumentos, né? A alegria da música, toda essa musicalidade, os instrumentos de percussão, enfim, atabaques, tambores de variados tipos, são instrumentos que são oriundos dessa música. E nós também temos a introdução desses instrumentos na música erudita. Os instrumentos, por exemplo, de origem nativas, né, são os instrumentos de sopro, a flauta, os flautins, enfim. Então, se hoje nós formos a participar de uma orquestra, nós vemos que esses instrumentos, né, toda essa musicalidade que nós conhecemos hoje, é oriunda desse amálgama musical que nós temos aí. Então, eu acho que é muita ingenuidade a gente dizer que apenas a música erudita, vamos dizer assim, ela veio apenas com os padres, com a introdução dos padres aqui no Brasil. Então, é nesse contexto aí que nosso trabalho, nossa apresentação, né, sobre a expressão musical erudita está sendo trabalhada. Uma outra questão aqui, os primeiros 200 anos da descoberta do Brasil, Pernambuco ele não ficou refém, não houve um significado expressivo, pelo menos em registro de documentos. Não houve, né? A partir do século XVIII é que o Pernambuco começa a entrar mais no auge dessa musicalidade, né? E vale salientar aqui o trabalho, de Luiz Álvares Pinto, de 1719 a 1789, né? O período que ele trabalhou, que ele viveu e se dedicou à música. E o outro foi Antônio Splange Aranha, que, segundo o grande musicólogo Jaime Cavalcante Diniz, que é um padre e um grande estudioso, esses dois foram que mais se destacaram nesse período por volta do século XVIII. Mas Pernambuco, a partir daí, sempre teve brilhantes e importantes nomes, compositores no cenário nacional e mundial, né? Vale salientar aqui
tanto no gênero erudito quanto no gênero popular, né? Então, sempre Pernambuco vem se destacando, né? Aí eu falei dos 200 anos iniciais da descoberta, é porque não houve um registro, né? Inclusive no período que os holandeses estiveram aqui em Pernambuco. Não há, até onde eu fiz uma pesquisa, não há nenhum registro dessa influência da musicalidade holandesa aqui, mas a partir dos 200 anos, por volta do século XVIII, nós temos alguma coisa. Vamos também aqui citar um outro importante, um importante compositor, ele que foi muito tempo regente da Orquestra Sinfônica do Recife, o Marlos Nobre, né, que fez um excelente trabalho, uma envergadura excelente, dando um fôlego a essa música pernambucana, a música erudita, a música de raízes, né, na sua composição, e que ele foi por muito tempo foi maestro e cooperou e deu uma contribuição bastante relevante, né? E ele é destacado, né, entre os compositores da segunda chamada, né, chamada segunda geração pós-nacionalista e independente, honra e glória para Pernambuco, o Marlos Nobre. E no contexto mais atual, né, no contexto mais recente, nós temos o ilustre Lourenço da Fonseca Barbosa, o Capiba, né, que nasceu em 1904 e faleceu em 1997. Né? O Capiba inicia na música por volta de 1914, tocando nas bandas de música do seu pai. Inclusive, ele fez parte também do cinema mudo, né, tocando piano para alegrar os filmes, né, nesse período do cinema mudo que todos conhecem. Depois, o Capiba, como todos, quem curte frevo, carnaval, enfim, sabe da importância que o Capiba tem para Pernambuco, para o frevo pernambucano. O Capiba é um dos maiores, se não o maior compositor de músicas de frevo de Pernambuco. Então, é uma música, uma festa que é utilizada muito numa festa popular, né? O carnaval, diga-se de passagem, porém, é uma música, o frevo, é uma música que tem um viés muito erudito, né? Você vê, a dança do frevo é uma dança extremamente difícil. É uma pena que os entes públicos, né, as escolas públicas, a educação de modo geral, tem uma certa distância dessas instituições, desses legados culturais que nós temos, né? E da música erudita, então, é difícil, né? Eu mesmo estudei minha vida toda numa escola pública e não tive nenhum contato com a música clássica, com a música erudita. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, o Capiba, ele, com certeza, dos mais recentes, foi um grande nome da música erudita, do carnaval, um dos maiores compositores de frevo do Brasil. Uma outra situação que eu queria destacar aqui também era o êxodo musical de alguns artistas, né? Alguns artistas, eles saem de Pernambuco para ganhar a vida no sul do país, porque em decorrência das oportunidades, né? por serem maiores, por eles julgarem ser maiores lá no sul do país. Diferentemente do Capiba, né? O Capiba, ele ficou no seu lugar de origem mesmo e conseguiu ser o Capiba que nós conhecemos. Mas outros preferiram sair das suas origens e ganhar a sua vida lá fora, né? Vamos citar na música popular aqui, vamos citar Luiz Gonzaga, né? Que saiu aqui de Exu, no interior de Pernambuco, e foi ganhar sua vida lá no sul do país, julgando ele ser a melhor opção, e foi porque tem um contexto histórico por trás disso que eu não quero entrar aqui no viés da questão. Mas hoje quem seria, né, alguns
alguns eventos que dão fôlego, que dão propulsão a essa música erudita. Eu gostaria de citar 2 eventos, né? Inclusive eu já participei de alguns deles e indico para quem não foi, por exemplo, o festival o Virtuose, né? Que acontece em algumas cidades, alguns municípios, e o Festival da Mimo. O Festival da Mimo é excelente, tem cinema, tem muita música clássica, e as amostras de músicas dele, né? As amostras do festival são em Olinda, né? Nas igrejas de Olinda. É muito fantástico. Quem puder conhecer quando tiver, né? Nós estamos nesse momento aí também, não sabemos se vai ter mais esse ano. Mas enfim, quando vocês tiverem a oportunidade de ir, vão. Tem esse Festival Virtuosa e o Festival da Mimo, os que eu já fui. E uma outra questão que dá fôlego nesse movimento erudito, é a Orquestra Sinfônica do Recife. A Orquestra Sinfônica do Recife ela foi fundada em 1930 e ela é considerada uma das mais antigas do Brasil no gênero em atividade ininterrupta, né? A Orquestra Sinfônica do Brasil, ela tem essa preocupação em preservar essa música, essa cultura erudita, essa música clássica, e quem puder, salvo engano, ela uma vez por mês ela se apresenta no Teatro Santa Isabel. É uma oportunidade ímpar para quem quiser poder ir e ver toda a sua composição, todo o seu trabalho. Tá bom, minha gente? Pois isso foi o que a gente conseguiu trazer para vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e desculpa alguma coisa que faltou aí. Eu espero que todos passem bem aí e estamos juntos aí. Um abração a todos, tudo de bom.